Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 14. Então enviou para lá cavalos e carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja Deus. Queridos, a mensagem de hoje ela tem o tema enxergando além dos olhos. Irmãos, o contexto dessa passagem aqui se dá em um período onde o rei da Síria havia declarado guerra contra Israel. Então ele fazia investidas e mais investidas contra o exército de Israel. Só que quando ele traçava um plano, Deus revelava todo aquele plano para Eliseu. Então o profeta Eliseu repassava tudo aquilo para o rei de Israel. E quando aquele plano era posto em prática, o que acontecia é que a cova, entre aspas, que eles cavavam, eles mesmos eram enterrados, porque Deus estava com Israel. Então aquele rei ficou indignado. Pensou até que tinha um espião no meio deles. E aí um dos seus soldados disse: Não, senhor, é que o homem de Deus, o profeta Eliseu, está em Dotã e Deus mostra tudo para ele. Aí então ele mandou tropas e vários soldados irem à casa de Eliseu. E aí a história nós já lemos. Queridos, é fato que assim como Eliseu, nós estamos hoje cercados por várias tropas, por várias investidas malignas. A cada dia as notícias pioram, mídia trabalhando contra, notícias péssimas, ruins. Nós vemos tragédias e mais tragédias e nós somos realmente tentados a nos desanimar, tentados a abandonar tudo, a jogar a toalha. E isso nos mostra que as nossas batalhas, elas não são somente terrenas, mas que muitas vezes o inimigo ele usa dessas nossas batalhas do dia a dia e dessas batalhas que vêm, como essa pandemia, por exemplo, para nos enfraquecer, para enfraquecer a nossa fé. Mas esse texto, meus irmãos, ele nos mostra algumas lições. Eu quero aqui ressaltar duas. A primeira é que existem duas formas de enxergarem a realidade. A primeira forma está descrita no versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? A primeira maneira, a primeira cosmovisão, ou seja, a visão de mundo, a visão da realidade que nós podemos ter é a puramente terrena. É quando nossos olhos estão fixados somente naquilo que está diante de nós. É dos problemas familiares, financeiros, políticos, econômicos, sociais, problema na saúde e assim por diante. E como Geazi, aquele moço, muitas pessoas elas vivem dessa forma, se queixando, murmurando, reclamando. Os seus olhos estão voltados somente para aquilo que está diante delas. Elas não têm perspectiva de futuro. Elas não têm perspectiva do amanhã. Quem sabe você não esteja assim agora, nesse momento. Sem perspectiva de um futuro. Sem perspectiva de um amanhã. Sem perspectiva de melhora. Oh, querido, talvez você esteja dessa forma.
Mas existe a segunda maneira de ver a realidade, que está descrito no verso 16. E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Primeiro foi Geazi, com pessimismo, com o olhar somente natural, carnal das coisas. E o segundo aqui é a maneira em que o profeta Eliseu ele via a realidade dos fatos. Ele enxergava muito além dos olhos, muito além da própria visão. Ele pôde ver não somente os cavaleiros que o cercavam, mas os cavaleiros que Deus havia enviado e que havia cercado aqueles soldados. Por que isso? Porque a realidade do Salmo 25:15, que diz: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço, era vívido, real na vida de Eliseu. Ele tinha essa visão contínua no Senhor. E ele sabia que o Senhor Deus estava com ele e nunca o abandonaria. Oh, querido, saiba que mesmo nas tuas piores aflições, Deus está contigo. Não é o fato da aflição, do problema te cercar, de Deus deixar que o mal lhe cerque, que isso quer dizer que Deus quer que o mal lhe vença. Não! Mas Deus ele se utiliza dessa providência carrancuda para que amanhã você possa vencer essa batalha e que em você e através de você o nome do Senhor seja glorificado. Aí vem o segundo ponto da mensagem de hoje, queridos, que é o seguinte: onde estão os teus olhos? Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Onde está o teu coração? Você tem colocado o teu coração nas coisas da terra? Nas riquezas da terra? Nos prazeres da terra? Você tem colocado o teu coração, você tem colocado os teus olhos somente nas circunstâncias terrenas? Você tem se esquecido de Deus, da palavra de Deus? Talvez você tenha dito: olha, eu já fui um homem cheio de fé, eu já fui uma mulher cheia de fé, mas hoje eu não tenho mais aquela fé. Eu quero convidar você a fazer essa oração que Eliseu fez. Eliseu, olha só o verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Que você faça essa oração hoje, querido. Que você fale ao Senhor: Senhor, realmente os meus olhos estão cegos. A única coisa que eu vejo é o meu próprio prazer, é o meu próprio eu. Senhor, eu estou cercado e eu não consigo ver nada além daquilo que está diante de mim. Tire os meus olhos, Senhor, desses meus problemas, dessas minhas aflições. Tire os meus olhos, Senhor, do meu pecado. Tire os meus olhos, Senhor, da minha cobiça, da minha lascívia, da minha malícia, da minha perversidade, e coloque os meus olhos em Ti. Coloque os meus olhos na Tua palavra, coloque os meus olhos em Cristo. Faça hoje essa oração. Faça hoje essa confissão. Entregue agora a sua vida a Jesus. E da mesma forma que Deus abriu os olhos de Geazi, o Espírito Santo ele vai abrir os teus olhos agora. O Espírito Santo ele vai mover o teu coração agora. O Espírito Santo ele vai tocar em você agora. E vai te fortalecer, vai te abençoar. E você poderá hoje, se você entregar a sua vida a Jesus, ser chamado Filho de Deus. Oh, querido, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus.